pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu me chamo Terezinha, sou PCNP de Matemática e aqui ao meu lado está a Camila, também PCNP de Matemática. Olá a todos, sejam bem-vindos ao ATPC de Matemática e Ciências da Natureza, da Diretoria Leste 4. Daqui a pouco os outros colegas aí da área de exata vão se apresentar, porque hoje o ATPC envolve as duas áreas, tanto matemática quanto ciências da natureza. Nesse primeiro momento, gostaria de explicar para vocês como é que vai se dar essas formações nas ATPCs. Semana passada vocês já puderam acompanhar 2 ATPCs realizados pela EFAP. Então, para quem faz 7 ATPCs aí durante a semana, vai ser da seguinte forma: são 2 pela EFAP, 2 pelo núcleo pedagógico e os outros 3 pela unidade escolar. Então, pessoal, apesar do momento, que é um momento, acho que difícil para todo mundo, tem a parte boa. Acho que a gente sempre tem que olhar para a parte boa. E eu já estou bastante tempo aí na rede, então, para quem está há mais tempo, provavelmente me conhece, mas muitos não me conhecem, nem tampouco a Camila, porque desde 2011 a gente se afastou um pouco das formações junto aos professores. Essas formações, elas eram realizadas junto aos professores coordenadores. Gostaria de começar falando de fato do que a gente tem passado aí, porque penso que não está fácil para ninguém. Quero contar a minha experiência para vocês, para que vocês possam entender que de fato eu sei o que é que vocês estão passando. Eu também, além de PCNP, estou na sala de aula. E no começo dessa pandemia, pegou todo mundo despreparado, então realmente não foi fácil. Lá na escola que eu trabalho, a gente não tinha uma sistematização para ensino à distância, o ensino estava todo pensado mesmo presencial, a gente não tinha uma plataforma, a gente começou a trabalhar com o WhatsApp, foi o que ocorreu no primeiro momento, ficamos apenas um dia sem aula, que foi uma sexta-feira, e na segunda a gente estava com os grupos de todas as turmas formados, e eu pensei, meu Deus do céu, como é que eu vou ensinar matemática para alunos de 6º a 3ª série do ensino médio por grupo de WhatsApp? Eu realmente confesso que fiquei desesperada, não sabia como é que isso se daria. Mas daí começou. A gente a coisa começou a andar, eram mensagens escritas e era aula a aula, tá? Seguindo a mesma sequência do horário. Era uma coisa louca, Só quem passou por isso sabe, realmente é uma coisa muito louca. Mas a gente foi caminhando, Então, os alunos entravam, perguntavam, a gente esclarecia a dúvida por escrito, ora mensagem de voz, vez ou outra a gente fazia vídeos, encaminhava, e foi um tempo assim, Foram alguns dias até a escola se estruturar e ver uma plataforma. Daí, quando veio a plataforma, foi mais um momento, que eu também pensei, meu Deus do céu, como é que vou fazer agora para poder trabalhar com a plataforma, De uma forma ou de outra, estava caminhando com o WhatsApp, mas se vocês pôde acompanhar aí minha fala, puderam também perceber que não tinha sentido isso, E a Camila acompanhou todo esse processo junto comigo, ela via meu desespero, E daí com a plataforma também foi outro momento que eu falei, e agora, como é que eu faço, Estava fazendo pelo WhatsApp, como é que eu faço agora? E começamos, então a gente estabeleceu um roteiro de como trabalhar com o aluno, eu comecei a fazer vídeos, esses vídeos não dá para ficar no celular, que todo mundo sabe que consome muita memória do celular, abri um canal no YouTube, comecei a subir esses vídeos aí para o YouTube e a partir daí disponibilizar eles na plataforma, depois disso já fiz algumas lives aí com os alunos, e a gente percebe que está caminhando, eles são de uma geração que estão muito acostumados e até por isso a gente optou em usar o YouTube, porque todos eles sabem usar, então é um instrumento aí para eles de fácil
acesso, de fácil manuseio. Então está caminhando. Eu não vou dizer para vocês que é a mesma coisa, né? Todo mundo aqui que vive na sala de aula sabe que não é, né? A postura do professor na sala de aula, a forma como você direciona um olhar para o aluno, um sorriso, né? Quando ele faz alguma interferência na sala de aula, a aproximação, tudo isso faz muita diferença, né? Então, o ensino à distância não dá conta, né? Do que o ensino presencial dá e nunca vai dar, todo mundo sabe disso. Mas, por um outro lado, eu também garanto que as habilidades elas estão sendo desenvolvidas. Certamente teremos poucos prejuízos aí e no retorno certamente faremos uma revisão e a gente vai verificar, né, junto aos alunos o que não foi desenvolvido, que é exatamente essa proposta para nós aqui, né, professores da rede estadual. Então, espero que tudo isso em breve passe, que a gente possa estar de volta na sala de aula, que é o que a gente gosta de fazer, que é o que a gente faz realmente com muito prazer. É uma profissão que a gente tem que ter prazer, né? Tem que gostar de estar lá na sala de aula. E, como eu disse já na minha fala, acho que a gente tem que aproveitar o que há de bom em tudo, né? E a gente está sempre falando aí das metodologias ativas, e eu acho que mais do que nunca agora a gente pode fazer uso delas, né? Fazer uso dessas metodologias ativas. E a pauta de hoje, então, é sobre o letramento e a investigação matemática. Não só, né? A pauta, de fato, o título dela é esse, mas o letramento e a investigação em qualquer uma das disciplinas aí, das áreas que a gente está trabalhando hoje, né? Tanto em matemática quanto ciências da natureza. E quando a gente fala em letramento matemático, né, a gente está de fato se referindo aos conhecimentos conceituais das operações. E para poder desenvolver esses conhecimentos, sem dúvida nenhuma, através da resolução de problemas, que o currículo oficial do Estado de São Paulo já evidenciava muito, né, a importância com o trabalho com a resolução de problemas. E agora com a BNCC, o currículo paulista, ele vai além, né, da resolução de problemas. Ele fala na elaboração, na proposição, na formulação e na resolução de problemas. Então, acho que é um momento bastante apropriado para a gente poder trabalhar com a resolução de problemas e eu acredito que ninguém melhor do que nós, professores dessa área, para poder desenvolver essas competências e habilidades aí que são fundamentais, né, de analisar, de raciocinar, de argumentar. Então, esse de compreender, né? Esse é o trabalho de hoje, é a pauta de hoje. A gente vai desenvolver essa pauta com vocês. Comecei contando aí para vocês a minha experiência, para que vocês percebam que, de fato, mesmo à distância, a gente está junto, a gente entende o que é que o professor está passando, né? E queremos nos colocar à disposição. Qualquer um aqui dos PCNPs, né, da Diretoria de Ensino LEST 4, né, está à disposição para esclarecimento de dúvidas, para apoio de qualquer um de vocês. A gente só não garante responder no mesmo momento que você manda a sua dúvida, o seu questionamento, porque a gente atende um número significativo aí de escolas e de professores, mas posso garantir que a gente vai responder sim todas as colocações que vocês fizerem e nós estamos à disposição, ok? Então vamos para a pauta de hoje, letramento e investigação matemática. A Camila vai trabalhar um pouquinho aí com vocês, né, aprofundando um pouco mais a questão da investigação, e aí a gente vai desenvolver duas atividades que o pessoal de Ciências da Natureza, o professor Rodrigo e a professora Edna também vai estar conversando um pouco mais com vocês, ok? Vamos lá. Bom, a Terezinha acabou de contar para vocês o relato dela, né, com essa experiência de aulas não presenciais, né? E nós, na rede, nós temos o aplicativo do Centro de Mídias, onde estão sendo disponibilizadas as aulas para os alunos, além da TV Educação, né, na TV Cultura e agora na TV Sky. Então, é importante que vocês utilizem essas plataformas que vocês têm utilizado, né? As escolas têm utilizado diversas plataformas para apresentar essas aulas para os alunos
Então é importante que vocês utilizem essas plataformas para complementar essas aulas que estão sendo disponibilizadas na rede, até que haja uma plataforma definida para que todos utilizem da mesma forma. Tá? Então agora nós vamos passar para a apresentação dos PCNPs da área de Ciências da Natureza e vamos começar com a nossa formação. Boa formação a todos. Boa formação, pessoal. Olá, professores, coordenadores, gestores. Meu nome é Rodrigo, sou PCNP de Química e componho a área de Ciências da Natureza com a PCNP de Biologia Edna Requião. Gostaríamos que essa primeira formação ocorresse em outras circunstâncias, porém, esperamos que estas formações possam ajudar o trabalho do professor, além do processo de ensino e aprendizagem. Desejo a todos uma boa formação. Olá, meus queridos e queridas. Meu nome é Edna Requião, faço parte da equipe de Ciências Físicas e Biológicas e Exatas do Núcleo Pedagógico. Né? Como vocês sabem, estou aqui já há uns bons anos, né? E minha formação é Ciências Físicas e Biológicas, sou bióloga, pedagoga, tenho algumas pós-graduações e na diretoria de ensino Leste 4 há mais de 26 anos, né? Então muitos me conhecem. E hoje eu gostaria de desejar a vocês um bom trabalho e espero que vocês estejam todos com saúde, com calma, paciência, né? Que é o que nós precisamos neste momento difícil que estamos passando, mas que nosso trabalho seja bom e logo mais estaremos juntos novamente. Um grande abraço a todos e um bom trabalho, tá? Um grande beijo a vocês. Bom, então vamos lá começar com a nossa pauta de hoje. O tema da TPC de hoje é o multiletramento e a investigação em sala de aula. Nós estamos aqui trabalhando com os professores das duas áreas, tanto de matemática quanto de ciências da natureza. Então, a gente vai trazer sempre para a matemática e os PCNPs de ciências da natureza vão fazer a especificação para a área deles. Então, quais são os materiais necessários para essa formação? Nós pedimos que vocês estejam com papel e caneta para vocês fazerem as anotações de vocês, colocarem as ideias no papel, e as cópias dos materiais impressos que nós pedimos para os PCs já disponibilizarem para vocês, que serão necessários, que nós vamos trabalhar neste ATPC. Então, nós vamos começar com uma questão disparadora, Como ajudar o estudante a desenvolver o multiletramento como proposto no currículo paulista? Então, nós vamos trabalhar com o letramento dentro de cada área. Então, para os professores de matemática, como ajudar o estudante a desenvolver o letramento matemático como proposto no currículo paulista? Então, a gente vai dar um minutinho aí para vocês pensarem e colocarem as ideias de vocês no papel. É pensar, né, cara, de fato, o que é o letramento. Isso. Porque com toda essa proposta aí que a gente tem desenvolvido e com o currículo oficial do Estado de São Paulo, que está vigente aí para o ensino médio, e o currículo paulista para o ensino fundamental, é muito importante, né, porque a gente há muito tempo fala sobre a importância da leitura e da escrita, e esse letramento, o que é o letramento, não é? Como que ele deve ocorrer, né? De fato, como é que se dá o letramento? Então, a gente começou a fala de hoje definindo, né, a importância do letramento. Então, é importante que cada um aí, de fato, pense e registre essas ideias, para que numa oportunidade a gente possa, de fato, discuti-las. Chegar num ponto comum aí, né? Então, gente, é com vocês, tá bom?
Terminaram? Então, vamos lá. Então, como é que a gente desenvolve, né? Qual é a postura adequada para desenvolver este letramento, né? Então, a questão é como? Qual é a forma que nós vamos desenvolver o letramento matemático com esses alunos, né? A ideia é pensar nas perguntas, né, que são adequadas a fazer aos alunos nesse processo de investigação, né, nesse processo, né, do pensamento, da estruturação do pensamento, né, do letramento. Então, a ideia está nas perguntas. Quais das perguntas a gente vai lançar aos alunos para poder desenvolver o raciocínio, para poder desenvolver, né, esse pensamento e esse letramento matemático. Então, Cá, acho que bastante importante nesse momento a gente pensar, você está falando aí das perguntas, certo? Das perguntas que são apropriadas, que eu concordo plenamente. Porque o professor, ele tem esse diferencial que é o que está acontecendo agora, que a sociedade deve estar percebendo, né? Porque as crianças estão em casa. E o que acontece com os pais? Eles tentam muitas vezes ajudar o filho, mas ele não tem essa metodologia que nós, professores, temos. Então, muitas vezes, o pai dá a resposta. E isso, às vezes, também acontece com a gente na sala de aula, até dependendo da dinâmica que a gente está utilizando, você acaba dando a resposta para o aluno para ser mais rápido, mas não é o apropriado, né? A questão aí é onde entra o nosso profissionalismo, que essas perguntas que a gente vai elaborar e fazer para o aluno para levar ele, de fato, a desenvolver esse raciocínio, né? Essa forma de argumentação, de embasamento, sem dar a resposta para ele. São perguntas com intencionalidade. Então, agora a gente não está passando aí novamente, a gente não passou pelo replanejamento, e a gente, de fato, não vai ter que estar agora realmente fazendo um planejamento aí mais semanal, mais próximo do que a gente está desenvolvendo. Pensar mesmo nessas perguntas. Quais são as perguntas que eu posso fazer para o meu aluno sem dar resposta para ele e que ele consiga refletir. Acho que é isso. E sempre visando o desenvolvimento do raciocínio dele, né? Da representação, da comunicação, a argumentação, né? Para favorecer a elaboração das conjecturas, da formulação e a resolução de problemas que são aplicados a diversos contextos. Então, esse é o foco, né? Então, as perguntas têm que ter uma intencionalidade, tem que ter um foco, aonde eu quero chegar e o que eu quero desenvolver do meu aluno, né? Que, no caso, é o letramento. E o que diz a BNCC em relação ao letramento, né? Competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. Aí é que entra a investigação, né, que é o que a gente está propondo aqui nesta pauta, né? Mas a investigação é diferente do problema matemático. Então, quais são as aproximações e as diferenças da investigação? A gente vai agora fazer uma atividade com vocês, né? A primeira atividade é uma atividade de sensibilização. Então, a gente dá para vocês o tempo de 10 minutinhos para vocês pensarem nessa questão, né? Então, nós convidamos vocês a refletirem sobre o que é investigação em sala de aula e como essa investigação pode auxiliar no desenvolvimento do letramento, como definido na BNCC e no Currículo Paulista. Então, é importante que vocês registrem essas associações, registrem, né, as concepções de vocês, as ideias de vocês, para que a gente consiga pensar em como esses procedimentos vão se relacionar e como que eles vão estar ligados à construção do letramento matemático. Então, vocês têm aí 10 minutinhos para desenvolver as ideias de vocês. Gente, é fundamental, de fato, a gente fazer esses registros, né? Porque se a gente estivesse aí no presencial, os grupos fariam com uma discussão, né? E a gente poderia chegar numa
num ponto comum, né? Mas aqui, como a gente está cada um na sua casa, com esse isolamento aí social que a gente tem que fazer, e precisamos realmente fazer, é importante, como eu disse no começo, né, a gente não pode deixar se perder. Então, como eu falei, seja por plataforma, seja através do aplicativo, das aulas na TV, a gente precisa dar continuidade na aprendizagem do aluno e nos nossos estudos também, né, nos nossos aprofundamentos aí que a gente faz para ter embasamento para desenvolver tudo isso. Então, a gente, de fato, pede aí que vocês façam esses exercícios e a gente volta aí já depois desses 10 minutos, para o fechamento dessa atividade, tá bom? Bom, então vamos lá. Como é que a investigação em sala de aula pode ajudar e pode contribuir neste processo, né, da construção do desenvolvimento do letramento matemático? Primeiro é importante a gente lembrar das diferenças, né, entre um problema matemático e entre a investigação matemática. Isso tem que estar muito claro, né? Quando a gente fala, né, de problema e de investigação, tem algumas coisas que se diferenciam, né? Por exemplo... Cá, só um minuto, por favor, porque eu acho que você falou uma coisa muito importante. E às vezes a gente confunde, de fato, o problema matemático com a resolução de situações e problemas, que é o que os documentos estão propondo. Sim. Né? Então, a resolução, como o currículo paulista fala, não só a resolução, mas a proposição e a formulação desses problemas. Então, o problema matemático é aquele que a gente já pega, que está pronto, né? A gente sabe onde a gente quer chegar. Não leva o aluno a pensar, né? Então, só queria reforçar isso, tá bom? Perfeito. Então, assim, quais são as diferenças, principais diferenças, né? É o verbo que é utilizado entre os dois, né? Um verbo é resolver, o outro é investigar. É o tipo da atividade que a gente vai propor, né? É o tipo da metodologia utilizada, o método de resolução ou para se chegar a um resultado, né? A gente tem uma questão no problema matemático para resolver. Na investigação, a gente explora diferentes possibilidades para poder chegar ao que eu quero no meu problema final, no meu resultado final, né? É a procura de argumentação que vai validar as descobertas realizadas, a formulação de conjecturas. Então, é todo um processo, né, que a gente vai chegar até o meu resultado final. Então, é importante que essas diferenças, essas aproximações, né, a gente tem uma linha bem tênue entre a resolução de problemas e a investigação matemática, mas também a gente precisa estar bem definido o que é um e o que é o outro, né? O tipo da abordagem que a gente vai utilizar na investigação, né? Então, é importante, a gente propõe isso, né? E neste momento de investigação, tanto em matemática, que a gente está, lógico, trazendo para a nossa área, mas também em ciências da natureza, que a gente consegue fazer um trabalho articulado entre as disciplinas, mas qual é o papel do professor neste processo de investigação? Né? É um papel de mediador, né? A gente tem trabalhado agora desde o começo do ano com o Inova, né? Que tem a proposta de colocar o aluno como protagonista da sua aprendizagem, e é exatamente isso, é o aluno, né, em ação nesse processo de aprendizagem dele, e o professor, ele vem como o mediador desse processo, né? Ele vai mediar essa exploração dos alunos. Então, é importante a gente estar com essas definições bem claras, né? E para poder ajudar o nosso aluno, para poder auxiliá-lo nesse processo de investigação. Agora nós temos mais uma atividade, que é a atividade 2, e o título é Uma Investigação. O tempo sugerido para a realização dessa atividade é de 35 minutos. Para começar, vocês deverão fazer a leitura dos anexos 1 e 2, já disponibilizados. A partir da leitura desse material, vocês deverão analisar a situação de aprendizagem 3 do caderno do aluno do 6º ano, páginas 24 e 25,
e definir a metodologia que deve ser utilizada em sala de aula para que os estudantes sejam estimulados a investigar, a partir de evidências destacadas nas atividades, tendo em vista a construção do letramento matemático. Bom trabalho! Bom, pessoal, então, finalizando aí essa atividade, né, finalizando aí os trabalhos, imaginamos que, ao analisar as situações, problemas propostas nessa atividade do caderno do aluno, vocês tenham chegado aí às conclusões sobre a importância do trabalho com a investigação matemática. Na atividade 2, podemos ver claramente a importância do trabalho com as expressões numéricas, porém, a partir de um contexto, né? A partir de uma situação que o aluno possa investigar. Da nossa parte, concluímos que é fundamental que os alunos consigam pensar e estabelecer relações entre os números dos dados de um enunciado de problema. Não apenas, né, olhar para aquele enunciado, aplicar, né, uma operação, mas que ele de fato faça essas relações, né? E para que eles consigam estabelecer essas relações, é fundamental o trabalho com situações reais, situações do dia a dia, situações que tenham significado para eles, né? Que é o que, de fato, está no currículo paulista, onde fala não apenas na resolução, mas na elaboração de situações-problema. Quando trabalhamos com a investigação, o aluno vê significado nos conceitos. E de fato, né, na pauta de hoje, nós começamos os trabalhos falando aí sobre o letramento matemático, né? Que o letramento matemático se dá a partir dos conhecimentos conceituais das operações, que é exatamente o que observamos nessa atividade. Certamente, a investigação matemática contribuirá para o desenvolvimento do pensamento lógico-matemático, que é fruto, né, dessas construções internas e mentais e só será construído com a mediação do professor, através de atividades desafiadoras, significativas, né, e como a gente já disse, mais do que nunca, essa mediação, né, é fundamental. Essa mediação, nesse momento principalmente, né, é importantíssima. Não podemos deixar de realizar, ok, pessoal? Bom, a gente deseja um bom trabalho a todos vocês. Mais uma vez nos colocamos à disposição e gostaria de lembrar também que, junto com essa apresentação, estamos disponibilizando um material de geometria para o trabalho com a investigação, né? Todo esse material está disponível no site do Núcleo Pedagógico, nós temos lá o blog de matemática, né? E além desse material, existem lá outras sugestões de materiais, materiais oficiais que vocês podem encontrar, então, num único espaço, né? De uma maneira mais fácil. E a gente está junto a semana que vem, continuando aí com a parte 2 dessa pauta, tá bom? Abraço para todo mundo. Olá, professores. Então, como dito pelas PCNPs de matemática, a pauta de hoje irá trabalhar o letramento e a investigação em sala de aula. Claro que são temas um pouco mais complexos e não será possível aprofundá-los de tal forma. Então, o foco inicial dessa primeira formação é a introdução a esses conceitos e, posteriormente, em outras formações, poderemos realizar os devidos aprofundamentos. Então, reforçando sobre o que já foi dito, com base na BNCC, uma das principais finalidades do ensino da área de ciências da natureza é o desenvolvimento da capacidade de atuação no e sobre o mundo. E sabemos que em tempos de fake news, o letramento e a investigação se tornam essenciais para evitar a disseminação de informações falsas e equivocadas. E mais do que isso, possuir um letramento científico satisfatório ele possibilita com que o aluno possa compreender, interpretar, formular ideias científicas em uma variedade de contextos, inclusive os do seu cotidiano. Então vamos lá, em relação aos materiais, nós iremos utilizar
papel e caneta e cópias impressas ou digitais do anexo 3 em relação à área de ciências da natureza. Nesse anexo, nós teremos uma breve fundamentação teórica que está contida na página 2 e na página 3. Então, vamos começar com uma questão disparadora. Vamos iniciar essa formação com uma questão para reflexão. Então, como podemos ajudar o nosso estudante a desenvolver o multiletramento como proposto no currículo paulista? Então, vou pedir para vocês pausarem um pouquinho o vídeo e refletirem, registrarem as suas observações e logo continuaremos. Vamos lá, voltando então. Então, como nós podemos ajudar os nossos estudantes? É sempre importante valorizar as habilidades que promovam o pensamento científico, o investigar, analisar, propor hipóteses, testar explicações, dentre outras. Então, a simples transmissão de informações sem que o aluno busque esses conceitos, essas ideias, essas informações, eles não devem ser estimulados, pois eles não desenvolvem de forma satisfatória essas habilidades. Sabemos que o treino de exercícios, de fórmulas, tudo isso faz parte do processo de aprendizagem, ainda mais na área de exatas. Porém, esses treinos, essas fórmulas, eles não devem ser priorizados. Por exemplo, explicar os modelos atômicos, apresentando cada modelo e suas principais características. De uma aula expositiva, por exemplo, isso não possibilita que o aluno desenvolva as habilidades de investigar, analisar, refletir, e principalmente por se tratar de um conceito abstrato, isso vai dificultar a apropriação do letramento científico. Portanto, é importante que possamos refletir sobre quais métodos de aprendizagem favorecem o aluno a investigar e refletir. O desenvolvimento do letramento está disposto pela BNCC. Então, a área de ciências da natureza tem um compromisso com o desenvolvimento do letramento científico, que envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo natural, social e tecnológico, mas também de transformá-lo, com base nos aportes teóricos e processuais. Em outras palavras, aprender ciência não é a finalidade última do letramento, mas sim o desenvolvimento da capacidade de atuação no e sobre o mundo, importante ao exercício pleno da cidadania. Então, o objetivo dessa pauta de hoje é refletir sobre a importância de uma postura investigativa e reconhecer que as atividades investigativas elas desenvolvem o multiletramento, apoiando na construção do pensamento matemático e científico. Para a nossa primeira atividade de sensibilização, é uma atividade comum entre as áreas. Nós convidamos os professores, preferencialmente em grupo, a refletirem sobre o que é investigação em sala de aula e como essa investigação pode auxiliar no desenvolvimento do letramento científico, como definido na BNCC e no currículo paulista. Então, eu vou pedir para que vocês registrem as associações estabelecidas e comecem a pensar em como esses procedimentos se relacionam à construção do letramento científico. Então, pedir para vocês pausarem um pouquinho o vídeo
Voltando, professores. Então, claro que a resposta a essa pergunta ela é um pouco complexa para ser respondida em poucas palavras. Mas essa prática ela pode ser descrita como aquela que tem como objetivo de fazer com que o aluno passe a argumentar, pensar, agir, questionar, fazer com que o aluno faça parte da construção do seu conhecimento. E nesse momento de isolamento social, temos a investigação em sala de aula. Talvez esse novo ambiente ele possa favorecer o desenvolvimento dessas habilidades importantes para a investigação científica, na qual eu destaco o observar. Será que o nosso aluno já observou e notou quantas situações ligadas às ciências acontecem dentro da sua casa? Então, podemos usar a investigação a fim de estimular a curiosidade do aluno, a pesquisa e para favorecer essas novas aprendizagens, possibilitando ao aluno a compreensão e a interpretação dessas informações e situações, além de possibilitá-lo de atuar sobre essas situações. E para embasar essa resposta, eu aproveito para citar a competência geral número 7 da BNCC, que diz: argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, de outros e do planeta. Então, continuando para a nossa próxima atividade, atividade 2, a atividade voltada à investigação. Então, a partir das habilidades trabalhadas nesse momento, reflita, registre, discuta e planeje com seus colegas de área estratégias para o melhor desenvolvimento dessas atividades através da investigação científica e que ainda favoreçam o letramento científico. Então, mais uma vez, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e desenvolverem essa atividade. Continuando com a atividade 2, espero que a atividade tenha sido produtiva. E quais estratégias vocês utilizaram? Não deixem de discutir e refletir com os seus pares por área. E vale ressaltar que existem outras estratégias tão importantes quanto a investigação para aprendizagem em exatas. E é sempre importante aliar e estimular o desenvolvimento do letramento científico através dessas atividades e estratégias. E para concluir, vamos refletir sobre a competência geral da BNCC número 2, que diz: exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Bom, para finalizar essas primeiras ATPCs, pedimos que vocês compartilhem essas anotações, essas reflexões e esses planejamentos, pois isso
irá contribuir para enriquecer a discussão e a argumentação nesse espaço formativo. Gostaria de reforçar ainda que essas pautas de ATPC da diretoria, elas estarão no blog correspondente de cada área, no qual o link já foi enviado no grupo de coordenadores, mas eu deixarei presente aqui na apresentação desse vídeo. Além das pautas, os blogs possuem atividades, vídeos e outros materiais complementares que possam aí apoiar o trabalho de todos vocês professores. Esperamos que essas formações possam ajudar e os materiais do blog também possam contribuir para um efetivo trabalho de todos os docentes. Agradecemos a participação de todos, um abraço e até a próxima.